Oi, vocês lembram então que semana passada a gente gravou aquela tag Apocalipse Zumbi versão filmes, não é? Então hoje eu vou fazer a mesma tag Apocalipse Zumbi versão livros. Lembrando então das 3 regras que o Thiago Belotti do canal Os Meus Dois Centavos colocou para essa tag. Nenhum personagem com experiência em história de zumbi, nenhum personagem com superpoderes e somente personagens fictícios. Lembrando que são 10 perguntas, cujo objetivo é formar uma equipe formada de personagens agora da literatura, com o objetivo de sobreviver ao apocalipse zumbi. Vamos começar então? Pergunta número 1. Um personagem para liderar o grupo. A minha escolha é a Antígona, é a filha do Édipo, da tragédia Édipo Rei, Édipo Incolono, personagens do Sófocles, da literatura clássica grega. Eu escolhi a Antígona porque ela é uma personagem com experiência em situações muito dramáticas e muito adversas, porque ela é uma personagem compassiva, que defende os mais fracos, que defende o que é justo. Ela é capaz de se posicionar e defender o que é certo, independentemente das consequências. E porque ela é uma personagem essencialmente humana. Ela representa muito dos valores daquilo que a humanidade tem de melhor. Pergunta número 2. Um personagem com conhecimentos médicos. O melhor personagem médico que eu conheci nos últimos tempos, sem dúvida, é o Jimmy Cody, que é o médico de Salem, livro do Stephen King, é o segundo livro do Stephen King. O Jimmy é um dos personagens que percebe que tem alguma coisa muito errada em Salem, e coisas que estão além da realidade cotidiana, e ele tem aquele momento de suspensão de descrença, onde ele paga para ver e a partir daí ele passa a ser um importante membro desse time de combate aos, no caso de Salem, vampiros. Eu escolhi o Jimmy porque, além dos conhecimentos médicos, ele é um cara muito corajoso e ele é um cara muito bondoso também. Em situações críticas, a bondade ela é tão importante quanto a força, quanto a disposição física, quanto a coragem. E ela é uma qualidade muito subestimada. Só fazendo uma observação, essa foto ela é tirada da série, é o Vampiro de Salem, eu acho. A Hora do Vampiro, a Hora do Vampiro. Só que ali é o Padre Callahan, tá? Porque eu não achei uma foto do Jimmy. Pergunta número 3. Um personagem inteligente. A Jacqueline de Belfort é personagem da Agatha Christie do livro Morte no Nilo. Sem dúvida, uma personagem muito inteligente. Aqui nessa foto é a Mia Farrow, que faz esse papel no filme da década de 70, que eu acho o melhor de todos. Recomendo muito esse filme. Tem a Bette Davis, tem o Peter Ustinov como Poirot, que para mim é o melhor. Tem a Meg Smith. Tem a Angela Lansbury, que faz a Salome Otterborn. Esse filme é ótimo. Tem até aquela menina Olivia Hussey, não é? Que faz a Julieta do Franco Zeffirelli. Enfim, esse filme é muito bom. Mas voltando aqui para Jacqueline de Belfort, ela é uma personagem muito inteligente. Ela tem uma capacidade de planejamento que é muito boa. Ela sabe atirar, o que num apocalipse zumbi pode ser muito útil, não é? Além de ser, claro, bastante corajosa e determinada. O único problema dela mesmo é o Simon, né? Mas como ele não está aqui entre os 10 selecionados, eu tenho a impressão de que ela vai ajudar nesse apocalipse zumbi e a gente não vai se incomodar com ela. Pergunta número 4. Um personagem para morrer primeiro. De todos os personagens, esse foi o mais fácil de escolher. Eu escolhi então a Emma Bovary.
Não pensem vocês que foi por um critério moral. Ela não foi escolhida porque ela foi adúltera. Tem outras personagens que são adúlteras e não se encaixariam nesse critério. Na verdade, eu escolhi a Emma porque ela é uma pessoa de um egoísmo cruel. E ela é uma personagem que não tem como ela ficar num grupo de sobrevivência e ela acrescentar. Por isso que eu escolhi, no caso, a Emma para morrer primeiro. Porque ela é o tipo da pessoa que, se ela puder ter um pequeno benefício e custar para um outro um grande sacrifício, para ela tá tudo bem. Tem um momento no livro que é esqueci de falar, né, o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Tem um momento assim, ela é casada com um agente de saúde de uma cidade do interior. E tem um personagem que manca de uma perna. E ela quer status. Então ela convence o marido a fazer um procedimento lá para endireitar aquele pé que o cara tem torto. Resumindo, acaba necrosando o pé do cara. Então ele manca e aí ele deixa de ser manco para ser uma pessoa que tem que amputar um membro. Em nenhum momento ela pensa no risco que aquele rapaz vai correr. Nada disso passa pela cabeça dela. E quando o rapaz perde o pé, né, aí sim tem que vir um cirurgião de verdade, amputar o pé, uma parte da perna, e ele tem que colocar uma órtese, que na verdade é praticamente uma perna de pau, né? Que ele fica assim, aquele toque, toque, toque na hora de andar. O marido dela assim quase morre de constrangimento, de vergonha, de tristeza. E ela nem tá pro cara, ela sente a raiva do marido de não ter conseguido para ela ter um status melhor, sabe? Então, num grupo de sobrevivência, num grupo em que as pessoas têm que se ajudar, a Emma não tem nada a oferecer. Ela não sabe ajudar os outros. Ela teoricamente sabe ajudar a si mesma, mas na verdade nem isso. Nem a si mesma ela ajuda. Pergunta número 5, um personagem fodão. Eu escolhi então o Heitor, da Ilíada de Homero. O filme Troia, ele captou bem a essência dos personagens. O problema daquela adaptação, aliás, é o final, que eles querem dar um final ali para vilões e tal, que não tem. A Ilíada não tem aquele tipo de desfecho. Ela é um poema que é como se fosse um capítulo de novela, entendeu? Ela, ela é só mais um capítulo na Guerra de Troia. Mas voltando a falar no Heitor, eu acho que ele se enquadra nessa descrição de fodão, porque ele é um personagem que é filho de humanos, não é filho nem neto de deuses. Ele é um personagem humano, filho de humanos. Os deuses estão praticamente todos contra Troia, com exceção de Apolo, que é o protetor da cidade, Afrodite, que foi escolhida por Paris como a mais bela das deusas, e a Ártemis, que é a irmã gêmea do Apolo. Com exceção desses três, os outros todos são contra Troia. Então ele está lutando contra uma diversidade muito grande e poderes muito grandes, e mesmo assim ele dá um trabalhão. Da mesma forma que a Antígona, o Heitor tem esse instinto, esse impulso de proteger aqueles que não podem se defender. Ele tem responsabilidade com aqueles que ele lidera, no caso em Troia. Ele também é um personagem compassivo. Ao contrário do filme, porque no filme aparece assim que ele é super ligado ao irmão. No poema, não é que ele não seja ligado, mas ele teria, para salvar Troia, ele teria atirado o Paris aos cães, assim. Ele não teria hesitado, para a fidelidade dele é com o povo da cidade. Então eu acho que ele seria uma, um acréscimo muito importante no grupo de sobrevivência durante o apocalipse zumbi. Pergunta número 6, um personagem duas caras.
Já que a gente é obrigado a levar um personagem duas caras, que seja então o Ricardo III, que é da peça do mesmo nome, do Shakespeare. Porque o Ricardo III, ele tem, ele tem coragem, ele tem conhecimentos e habilidades em campo de batalha. O problema dele é lábia mesmo, né? Ele é um cara realmente que ele, apesar de toda a questão física dele, que é descrita como com feiura, com deformidade, tudo, ele seduz as pessoas com palavras, assim. Mas eu acho que num apocalipse zumbi não ia ter muito o que fazer, porque esses valores que são apelativos para homens muito ambiciosos perdem o sentido no momento em que é simplesmente lutar para sobreviver, né? Lutar pela vida. Então eu acho que, já que temos que levar um personagem duas caras, que seja o Ricardo III. Pergunta número 7. Um personagem engraçado. Essa pergunta foi bem fácil de responder, porque personagem engraçado é sem dúvida o Analista de Bagé do Luiz Fernando Veríssimo. Recomendo para todo mundo que não leu ainda o Luiz Fernando Veríssimo, pode ler, qualquer livro dele é bom. E o Analista de Bagé, de modo especial, é muito engraçado. Tem alguns contos, assim, algumas crônicas que vai de chorar de rir, assim. Ah, só abrindo um parênteses, esse rapaz da foto é um humorista aqui do Rio Grande do Sul, é o Guri de Uruguaiana. E eu coloquei a foto dele para ilustrar porque a descrição dele fecha bastante com a do Analista de Bagé, que só tem desenho. E eu queria uma foto. Mas o analista é um personagem muito engraçado. Tem um conto em que ele faz, o paciente tá com um problema de falar tudo em rima e ele fica respondendo em rima. Meu Deus do céu, é muito, muito engraçado. E eu acho que no apocalipse zumbi a gente precisa de humor. E ele também é um cara peitudo, sabe? Ele também é um cara que não foge da briga. Então ele tem acrescentado nas duas frentes, na frente de batalha e também fazendo graça. Pergunta de número 8. Um personagem medroso. O Caliban, da peça, também peça do Shakespeare, A Tempestade, ele é um personagem medroso. O Caliban, ele é filho da bruxa Sycorax. E ele nasceu naquela ilha, onde o Próspero invadiu, e ele subjugou o Caliban. Então, o Caliban, na verdade, ele tem medo porque ele é maltratado mesmo, né? E eu escolhi esse personagem para participar do Apocalipse Zumbi porque eu acho que o Caliban é o tipo do personagem que pode, numa situação diferente daquela que ele está vivendo, de subjugação, de sujeição, descobrir forças em si mesmo. Então eu acho que ele pode ah, somar num grupo de sobrevivência e ao mesmo tempo ele aprender mais sobre si e desenvolver habilidades e boas características que ele tem. Por isso que eu escolhi o Caliban, da peça Tempestade, de Shakespeare. A próxima, então, pergunta número 9, um personagem criança. O meu primeiro pensamento para responder essa pergunta foi o Danny Torrance. Mas como eu já tinha escolhido a Wendy para a tag dos filmes, eu digo, não vale também, né? Aí a minha segunda opção foi a Reagan, do Exorcista. Aí eu pensei, eu digo, barbaridade, a gente já tá no apocalipse zumbi, ainda corre o risco de vir o Pazuzu embutido, né? Aí eu lembrei da Coraline, e eu acho que ela é a opção perfeita para participar de um grupo de sobrevivência. Bom, primeiro pelo óbvio, né? Para quem enfrentou aquela mãe macabra dela, zumbi vai ser sobremesa, né? Mas a Coraline, ela é esperta, ela é inteligente, ela tem um raciocínio rápido, ela é ágil, ela é perceptiva.
E ela é bastante corajosa, porque aquela mãe dela, olha, aquilo lá foi bem, bem assustador mesmo. Então, eu acho que ela é a personagem ideal, criança, né? Dentre as crianças, a personagem ideal mesmo para participar do Apocalipse Zumbi. 10ª e última pergunta, um personagem qualquer. Para essa categoria, eu escolhi a Ana Terra, personagem do Érico Veríssimo. Por coincidência, escolhi também um personagem do filho, né? O Luiz Fernando Veríssimo é filho do Érico Veríssimo. Mas a Ana Terra, ela começa o livro como um personagem comum, um personagem qualquer, só mais uma mulher no interior do Rio Grande do Sul, no século XVIII, mais uma mulher do lar, né, oprimida. E ela vai se revelando à medida que os acontecimentos do livro vão se desenrolando. Ela conhece o Pedro, que é um indígena, um mestiço no caso, né? Que é fugitivo das missões, que vai parar ali na estância do pai dela. Ela conhece o Pedro, ela acaba engravidando numa situação de, pelo amor de Deus, né, gente? Século XVIII, imagina, 1700 e alguma coisa, a mulher grávida, sem ter marido. Mas ela vai se revelando uma pessoa de uma força tão grande, que e ao mesmo tempo de um estoicismo tão grande, sabe? Uma pessoa que aceita a realidade como é, simplesmente aceita. A maioria de nós resiste tanto, não é? A aceitar certos aspectos difíceis da realidade. A gente reluta, a gente nega algumas coisas. Muitas pessoas têm medo de má notícia, principalmente as más notícias que a gente não consegue controlar. E a Ana é uma pessoa, ela é o oposto disso, sabe? Ela simplesmente, bom, é fato, então vamos lidar com isso agora da melhor maneira possível. Ela não fala esse tipo de coisa, mas aliás, ela fala pouco, ah, mas ela age nesse sentido. Então, numa situação de crise extrema, como seria um apocalipse zumbi, ela é uma pessoa de coragem, uma pessoa cheia de recursos internos, externos também, que pode acrescentar muito e trazer somar muito para um grupo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários as respostas para essas perguntas. Formem a equipe de vocês aí nos comentários. Muito obrigada pela participação. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.